Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto. Já tivemos momento de ofertar, tivemos momentos de te adorar, tivemos aqui já os recados, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, queremos entender o que o Senhor tem para nós, queremos sentir a Tua presença e queremos sair daqui com uma direção, com um norte, meu Deus. Queremos sair daqui sem ansiedade, sem medo, sem angústia, Pai. Queremos sair daqui firmados na rocha, que é Jesus, Pai. Por isso, toma o Teu lugar de honra, abençoa esse altar, abençoa cada palavra e me usa somente como um instrumento nas Tuas mãos, Pai, porque eu não tenho muita coisa para oferecer, mas o Senhor vai falar conosco hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Assim é uma palma para Jesus, não é para mim, é para melhorar, né? Queridos, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre raízes. Fala aí pro teu vizinho, raízes. Pronto. E eu vou dar uma introdução que eu acho que eu já contei esse causo. Não é um causo, é uma verdade. A pastora também já, em uma das pregações dela, já comentou sobre isso, porque eu ouvi. E é uma lembrança que nós temos muito clara, muito nítida, até mesmo antes de sermos enviados aqui para Fortaleza. Nós estamos aqui há 17 anos aproximadamente. Então, quando nós casamos, nós sempre íamos visitar a família da pastora, que morava ali na Zona Leste. Não sei se tem alguém aqui de São Paulo. Morava ali na Zona Leste, na Vila Prudente, não é isso? E a gente pegava ali a Radial, né? A Radial Leste, que é sentido o estádio do melhor time do mundo, né? Mas vamos deixar para depois. A gente pegava ali a Radial e ia fazer a visita para vó dela, para tia, enfim. Família pequena dela, família enorme, que quando eu chegava no Natal lá não conhecia ninguém, era o primo, 10 tio, 15 primos. Eu falei, meu Deus, mas era uma bênção, amava ir lá no Natal. Mas vamos. Então, quando eu ia para lá, a gente pegava uma rotatória para chegar ali e entrar no bairro. E a gente se surpreendia porque tinha uma árvore bem grande, bem frondosa ali, bem bonita. E eu falei, nossa, Grace, que essa árvore é o ponto. Quando eu vejo essa árvore, eu sei que eu tenho que virar à esquerda aqui, que eu tenho que dobrar à esquerda, né? Virar ou dobrar? Dobrar à esquerda, né? Então, e isso foi por muito tempo, até que nós fomos enviados aqui para Fortaleza. E aí a gente já não ia com tanta frequência. Quando íamos, a árvore estava do mesmo lugar ali, era o mesmo ponto de referência. Eu sabia que quando eu chegasse ali, eu tinha que dobrar à esquerda. Até que depois de um tempo, um dia aquilo me chamou a atenção. E eu já contei isso aqui. Me chamou a atenção por quê? Porque aquela árvore, ela já era grande, só que as raízes daquela árvore, elas tinham crescido de tal maneira que elas tinham estourado o concreto do chão, estavam todas entrelaçadas, elas tinham estourado o muro de contenção que a prefeitura colocou, e elas estavam a tal ponto, de uma forma ali imponente, que os carros eles tinham que passar por cima daquelas raízes para que eles pudessem adentrar nas ruas. E eu falei, meu Deus, eu nunca vi uma árvore com raízes tão profundas. Eu falei, ninguém arranca essa árvore daqui. Para tirar essa árvore daqui vai ter que chamar um caminhão Munk aqui, não sei. E aquela memória daquelas raízes nunca mais saiu das nossas lembranças, e a gente veio conversando, voltou para Fortaleza conversando, o quão profundo é criar raízes. Queria pelo menos ouvir um amém. O quão profundo é criar raízes. Então aquelas raízes se tornaram tão grandes que elas foram capazes de romper estruturas, concretos, barreiras, limites.
Então eu já não conhecia mais a árvore pela árvore, eu conhecia a árvore pela sua raiz. Não era uma árvore que tinha uma raiz, mas era uma raiz que sustentava uma árvore. Porque tem uma diferença, né? De uma árvore que tem uma raiz para uma raiz que sustenta uma árvore. E eu creio que quando Deus quer curar o nosso interior, Ele trabalha nas nossas raízes. Ele não trabalha na copa, Ele não mexe com os frutos, Ele trabalha nas raízes. Porque se Ele trabalhasse nos frutos ou na copa, a maioria das pessoas ia perceber, olha, Deus está fazendo algo. Mas geralmente Deus trabalha no silêncio, no oculto, de uma forma sobrenatural, e Ele trabalha nas raízes. E por isso muitas pessoas estão nas igrejas, mas ainda precisam ser curadas no seu interior, precisam ser libertas, porque aparentam uma beleza exterior, mas as suas raízes precisam de restauração. E quanto mais profunda é a dor, mais enraizado estão os problemas, as angústias, as perseguições, as mentiras de Satanás. Eu acredito que o Evangelho fala muito mais da parte do interior do homem do que da parte exterior, amém? Pelo menos eu penso isso. Eu creio que Jesus estava muito mais preocupado em curar as pessoas de dentro para fora do que aparentar algo para a sociedade, para os romanos, ou para os fariseus, ou os saduceus. Então aquela raiz, aquela árvore, e outro lugar que tem árvores com esse tipo de raiz é no Parque do Ibirapuera. Ali você vê árvores centenárias, que possuem raízes profundas. São árvores que não caem. São árvores que permanecem a tempo, a fora de tempo, com a chuva, com o sol, com as geadas, como está geando, né? Com as geadas, com o frio, com o calor. Então eu preparei esse sermão, porque Deus já vinha falando no meu coração para eu falar sobre raízes. Então a pergunta que eu te faço nesta tarde, nessa noite, agora já escureceu. A pergunta que eu te faço nessa noite é: como estão as tuas raízes? Como andam as tuas raízes? Como está o teu interior? Como está a tua estrutura para sustentar quem você é e o que vem por aí? Raiz, meu irmão, é algo que ninguém vê, porque raiz está por baixo, amém? Raiz não é algo aparente. E se você gosta um pouquinho, esses dias o meu filho, esses dias não, hoje, Mateus estava estudando alguma coisa de biologia, estava falando de raiz, e eu falei, eu vou pregar sobre raiz, e ele não pôde vir, mas acho que ele está assistindo pela internet. Então, se você gosta de biologia, de botânica, você vai concordar comigo que o fruto depende da raiz. Amém? Declare comigo: o fruto depende da raiz. É inegável, é incontestável, é biológico. O fruto depende da raiz. Uma raiz que não tem nutrientes, uma raiz fraca, uma raiz delicada, dificilmente vai produzir frutos selecionados. O fruto depende da raiz. Meu irmão, se você não tratar as tuas raízes, você está impedido de avançar para com o que Deus tem para a tua história. Você é alguém fadado a ficar preso, a ficar retido, porque raízes precisam ser trabalhadas, raízes precisam ser tocadas, raízes precisam ser muitas vezes entrelaçadas, para que haja restauração, para que haja vida, para que haja um ambiente onde você sinta a segurança de avançar, amparo. O fruto é resultado da raiz.
O fruto é superficial, mas a raiz é algo mais profundo. Por quê? Porque ninguém enxerga a raiz. Quantas vezes nós estamos aqui de cima olhando para o rostinho de vocês, mas eu não sei o que está passando por dentro. Você talvez está olhando para mim e falando, nossa, que tranquilo, mas você não sabe como estão as minhas raízes, porque raiz ninguém vê. Então eu posso estar aqui com uma calça preta, com microfone, eu posso estar aqui com um telão de fundo, mas só Deus conhece as minhas raízes. Você pode estar sentado com a tua Bíblia na mão, dando um glória a Deus, com a barba bem feita, mas só Deus conhece as tuas raízes. Então eu acho que Jesus está mais preocupado nesta noite em trabalhar dentro de nós do que fazer algo para que alguém veja. Agora, o que tem me chamado a atenção? Que infelizmente existem raízes que nós permitimos que crescessem, que hoje nós não estamos mais conseguindo arrancar, porque para que uma raiz boa cresça, a velha tem que ir embora. Amém? Para você, por isso que é difícil transplantar uma plantinha de um lugar para o outro, né? Para que uma raiz boa cresça, a raiz podre tem que sair. Já deu, né, a pregação ou não? Já podemos ir embora ou não? Já deu? Então dá um amém, né? Queridos, enquanto algumas raízes não forem lançadas ou secas, as raízes que Deus tem para nós não serão estabelecidas. Presta atenção aqui. As novas não surgirão. Ou seja, resumindo, enquanto eu não tratar o meu passado em Deus, eu não estou autorizado a viver um futuro. É forte, né? Enquanto eu não consigo tratar o que está dentro de mim e muitas coisas já enraizadas do passado, porque o que cria raiz é aquilo que não foi exposto à luz. Enquanto eu não tratar esse passado, enquanto eu não arrancar esta angústia, eu não estou autorizado a prosseguir. Porque se eu prosseguir e cair uma tempestade, eu caio. Então, como estão as suas raízes? Será que você vai aguentar sustentar esse exterior por quanto tempo? Porque muitas vezes nós sustentamos um exterior que não condiz com as nossas raízes. E é duro sustentar o que nós não somos, amém? Nós sustentamos um personagem que nós não somos. Por isso que Jesus foi tão duro com aqueles fariseus, porque eles sustentavam algo que não condizia com o interior. E Jesus chegou a compará-los como sepulcros caiados. Vocês estão bonitos por fora, vocês sustentam por fora uma beleza que não condiz com a podridão que vocês carregam dentro de você. E eu vim para libertá-los de tudo isso. Mas vocês continuam dando mais valor para aquilo que é exterior do que para o interior. Vocês são como sepulcros caiados. A palavra de Jesus, palavra forte, né? Imagina você preparar aquele sepulcro com uma beleza, com incenso, com mirra, deixar ele bem caiado e ouvir de Jesus: você é um sepulcro caiado. Você está bonito por fora, mas por dentro só eu sei quem é você. Você engana o teu marido, você engana o teu pastor, você se engana, você engana a todos, mas a mim você não engana. Eu quero tratar as tuas raízes.
antes de fazer um milagre, antes de te colocar de pé para andar, antes de te levantar novamente, eu quero tratar as tuas raízes. Antes de te prosperar, antes de mostrar para você algo novo, eu quero tratar as tuas raízes. Eu acredito que Deus, Ele se preocupa com o nosso processo cristão de amadurecimento. E nós precisamos abrir nosso coração para sermos curados na nossa raiz. Porque senão tudo vai ser uma dificuldade. Tudo vai ser um problema, tudo vai ser difícil. Tudo vai crescer desordenadamente. Então, pastor, eu entendo que existem momentos da minha vida em que as minhas raízes precisam de cuidado. Vocês se lembram da palavra que diz: porque ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Esse sim vai ser o homem e a mulher que serão bem-sucedidos nos últimos dias. De raízes fortes. Raízes são vínculos. Declare comigo, vínculos. O que é vínculo, pastor? É tudo aquilo que nos prende a algum lugar. Raízes nos prendem a algum lugar. E talvez, ou a alguém. Raiz te prende a algum lugar ou a alguém. Talvez a uma memória, a uma decepção, a uma frustração. A uma pessoa que já passou pela tua vida, mas hoje não faz mais parte. Tudo que a raiz faz é prender pessoas, seja para o lado bom ou ruim, a alguém ou a algum lugar. Então as raízes estão vinculadas a algo ou a alguém, ou a algum lugar que está prejudicando ou está elevando o seu potencial em Deus. Tudo bem? Porque existem raízes que nos fortalecem e nos firmam, mas existem raízes que crescem tanto que nos danificam. Então a pergunta do culto hoje é: como estão as tuas raízes? Porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Então talvez se Jesus estivesse aqui, Ele não ia olhar a minha camisinha azul de botão, Ele ia olhar o meu coração. Ele não ia olhar o vestido da irmã, Ele não ia olhar o brinco da colega, Ele não ia olhar o violão não, Ele ia olhar o coração. Então eu quero agora começar a pregação, que tem 15 tópicos. Estou brincando, são 3 só. Está em Colossenses capítulo 2, de 6 a 7. Colossenses, meu Deus, hoje vocês estão, é o frio, né? Posso ir? Amém? Graças a Deus, ouvi alguma palavra. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Pode ir. O que está escrito aí? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Até aí, queridos. Até aí. Esse capítulo de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo, ele fala, ele mostra, ele indica para a igreja de Colosso, que hoje está numa região que é a Turquia. A igreja de Colosso hoje está na região da Turquia. E essa mensagem, ela é escrita na Turquia, enquanto o apóstolo Paulo está preso, ok? O apóstolo Paulo, ele diversas vezes foi preso. Não teve uma vida fácil, né? Não teve. Mas deixou as mensagens poderosas para que possamos viver nos dias de hoje. Então ele estava preso também agora, quando ele escreve para os Colossenses. E sabe o que eu mais gosto na Bíblia? Que tanto Paulo, claro, também Jesus e muitos outros, eles usavam figuras, símbolos, para traduzir e trabalhar o coração do homem.
Então ele diz: o semeador saiu a semear. Ele fala dos pássaros, dos lírios do campo. Ele fala de raízes. Ele usava sempre figuras de linguagem, é isso? Para que pudéssemos entender, ou para que aquele povo entendesse com mais facilidade as suas parábolas, as suas mensagens. Então, quando eu começo o sermão falando dessa árvore que tinham raízes frondosas, mas que chegaram a arrebentar com queda, então estou trazendo aqui uma figura, estou trabalhando a tua imaginação, porque é muito mais fácil nós compreendermos quando comparamos com algo que faz parte do nosso dia a dia. Por isso que Jesus pregava e a multidão entendia. Amém? Então Paulo disse nesse texto: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele todo tipo de nutriente espiritual que vocês precisam para prosseguir. Paulo sabia que uma árvore, para sobreviver, teria que absorver água e tantos outros nutrientes. Isso só poderia acontecer através da raiz, e que esta raiz teria que ser uma boa raiz. Paulo está querendo dizer para aquele povo: olha, cuidem das raízes, absorvam tudo nele, tomem cuidado aonde vocês serão fixados, absorvam todo o nutriente, se preocupem mais com as coisas do céu do que com as coisas da terra. Ele é a raiz de Davi. Jesus, um dos atributos de Jesus é a raiz de Davi. É o alfa, é o ômega, é o princípio, o fim, aquele que vive, o todo-poderoso, o bom pastor, a brilhante estrela da manhã. Mas ele também é a raiz de Davi. Então vamos lá. Ao longo dessa jornada cristã, as nossas raízes sofrem impacto. Você já mordeu, já comeu uma pipoca e quebrou a tua raiz? Eu conheço uma pessoa que foi um prejuízo só. Você já quebrou a raiz do seu dente? Quando quebra a raiz não tem mais jeito, meu irmão. Você tem que arrancar. O dente pode estar bom, você tem que arrancar o dente, arrancar a raiz e mandar fazer um provisório, depois colocar um de porcelana se tiver com a grana. Se você não tiver, meu irmão, você vai ter que se virar nos 30. Quer dizer, se trincar a raiz, meu irmão, o negócio fica feio. Você pode pregar bonito, você pode estar com óculos bonitos, você pode estar... Se trincar a raiz, você vai gastar. Então, para que a gente não venha a trincar as nossas raízes, para que a gente tenha raízes saudáveis em Cristo, eu vou trazer alguns pontos aqui. Por quê, pastor? Porque o fruto depende da raiz. E muitas vezes nós enfrentamos essa luta constante. Nós queremos mais mostrar os frutos do que cuidar da raiz. Fazemos um esforço absurdo para mostrar e esquecemos de cuidar daquilo que Deus está colocando no nosso interior. E quantas pessoas aqui estão com a raiz trincada ou até apodrecida, cresceram e desenvolveram raízes profundas de rejeição, raízes profundas de medo, raízes profundas de baixa autoestima, raízes profundas de culpa. Enquanto Deus não nos deu espírito de culpa nem de medo, mas de poder, de amor, de moderação, através do Espírito Santo. Mas cresceram com essas raízes. Então você olha para aquela pessoa, ela já tem uma certa idade, mas aquela raiz de medo, aquela raiz de insegurança, aquela raiz de angústia, aquela raiz que não permite que ela rompa, continua lá. Aquela raiz foi tão profunda, com as marcas e feridas e palavras que ela ouviu, que ela não conseguiu se libertar e se tornar uma pessoa saudável. Eu não quero filosofar aqui,
Mas você está comigo ou não? Você concorda que você carrega raízes que se aprofundaram na tua história através de marcas, traumas, palavras, rejeições, abandonos e frustrações ou não? Todos nós. E quanto mais nós nutrimos essas raízes, mais elas crescem dentro de nós. E não importa se você está convertido, batizado nas águas, já viu anjo, já levantou paralítico, a raiz continua lá. E se não for um milagre sobrenatural do Espírito Santo de Deus para secar essa raiz, para curar essa trinca, meu irmão, você pode passar por todos os psicólogos, glória a Deus pelos psicólogos. Mas, meu irmão, é só um poder sobrenatural de Deus para alinhar a tua raiz. Gente, as raízes se aprofundam tanto que elas apertam o nosso coração, e daí vem a angústia. Mas eu sei que Deus quer nos curar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, eu gosto de cura. E eu também quero ser curado. Então vamos dar espaço para Ele trabalhar nas nossas raízes. Ah, pastor, mas é um processo demorado. Ah, pastor, mas eu vou ter que buscar. Ah, pastor, mas eu... Não, calma. Deixa Ele trabalhar uma por uma. E depois que as tuas raízes estiverem tratadas, Fran, Deus vai liberar novas sementes e você vai criar novas raízes profundas nele. Então, queridos, o que eu quero trazer hoje aqui? 3 tópicos aqui, 4 tópicos rápidos que eu nomeei aqui. A ordem não importa, mas eu te digo que Deus quer, talvez em primeiro lugar, que você comece a não alimentar mais raízes de esterilidade, raízes que não fazem mais parte da tua história, raízes que já cresceram até demais e você não cortou, entre aspas, o mal pela raiz. E pastor, por que eu estou alimentando tanto essa raiz se ela me faz mal? Essa rejeição, essa dor, essa angústia, esse medo, essa incredulidade. Talvez porque você ainda está consumindo dos nutrientes que ela te fornece. Você ainda traz a lembrança, você ainda recorda, você ainda guarda, você ainda rumina aqueles pensamentos. E a Bíblia fala para a gente colocar o capacete da salvação, para que a gente tome cuidado com o que a gente pensa. A Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, tudo que tem valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar as tuas raízes, sim, o teu coração em Cristo Jesus. Então o recado é, em primeiro lugar, pare de nutrir as raízes que estão crescendo e apertando e sufocando o teu potencial. Ah, pastor, mas não é fácil. Não é. Mas há uma purificação da palavra a cada dia que você senta, seja aqui ou diante de uma pregação ou diante da tua Bíblia, há uma purificação das tuas raízes trincadas. Eu não estou sentindo ainda que está melhorando, mas Deus já está trabalhando. Você não tem que sentir nem ver, porque as raízes estão submersas. É como quando você vai no dentista, você toma aquela anestesia, você não está sentindo ele mexer na tua raiz. Então muitas vezes Deus vai te anestesiar para poder mexer nas tuas raízes.
Ai, pastor, eu não quero ficar anestesiada. Mas tem horas que você vai ter que estar anestesiado, porque senão você vai gritar e não vai suportar o processo. Você está compreendendo ou não? Não vai crescer uma raiz nova enquanto você não tratar a antiga. Por isso que é tão bom a cura. Então, declare na tua casa. Filipenses capítulo 4. Senhor, a tua palavra diz que o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo, o que tem boa fama, o que tem louvor, isso passe agora a ocupar o meu pensamento. Eu trago esses pensamentos bons agora. Eu começo a nutrir as minhas raízes com a tua palavra. Eu libero a tua palavra. Eu declaro a tua palavra, eu canto a tua palavra, eu escuto a tua palavra e eu apresento as minhas raízes trincadas, profundas, fragilizadas, amedrontadas, que angustiam a minha alma. Senhor, só eu sei o que ninguém vê e o Senhor, só nós dois sabemos. Só o Senhor me conhece por trás dessa carcaça, dessa figura, desse estereótipo. Então cura as minhas raízes, para que eu dê espaço no meu solo para novas sementes. Amém, meu irmão? Por quê? Porque só a igreja que estiver saudável, só o casal saudável, só um filho saudável vai permanecer de pé, porque vai ter raiz forte. E raiz forte se constrói primeiro quando a velha é retirada. Ah, mas vai ser do dia para a noite? Óbvio que não. Às vezes Deus vai trabalhar uma temporada inteira na tua vida. Não é que você vai sair desse culto com tudo trocado já, os teus dentinhos, raiz não. É step by step, passo a passo. Outra coisa, em segundo lugar, entenda que as raízes crescem para baixo. Declare comigo, raízes crescem para baixo. Ah, e daí, pastor? O que eu escrevi aqui, o que eu quero te passar. Não se preocupe em aparecer logo de cara. Se preocupe em se preparar antes de viver o que Deus tem para você. Enquanto algumas pessoas pensarem que você está paralisado, como o Fran, né, ficou paralisado agora, né? Não pode lutar. Enquanto algumas pessoas pensarem que você está paralisado, na verdade você está se preparando, você está crescendo para baixo. Então esse culto para a igreja também é para dizer: prepare-se, cresça para baixo, enquanto ninguém está vendo, seja na tua aliança com Deus, na tua busca do Espírito Santo, na tua leitura bíblica, nos teus ensinos, nos teus dons, nos teus talentos, na tua área profissional, no teu casamento, cresça para baixo. Por que tanto desejo de mostrar? Nós temos esse desejo, né? Basta sair um frutinho que você quer mostrar. Cresça para baixo, vá se preparando, deixa Deus trabalhar. Vou resumir assim, senão vai ficar muito complexo. Esse capítulo, esse tópico aqui diz o seguinte: crescer para baixo significa se preparar no secreto. E você, quando orar, fecha a porta do seu quarto e ore ali, no secreto, onde só o teu pai vê. Cresça para baixo, cresça no secreto. Não precisa abrir a porta, não precisa mostrar, não precisa postar, não precisa cantar a vitória antes do tempo. Deixa Deus te fortalecer primeiro, deixa Deus trabalhar em você primeiro, deixa Deus liberar as raízes. Amém? Sabe, às vezes a gente está tão feliz
Deus está trabalhando na gente, no nosso casamento, está trabalhando nas nossas finanças. E aí você vai e conta, né, para a pessoa: olha, eu consegui, ó, financiar esse carro. Aí a pessoa, ela solta aquela inveja. Não era para você falar. Esses dias eu ia mandar uma coisa boa que aconteceu comigo para algumas pessoas, sem maldade. Na hora eu senti: não faça. Eu falei: não vou fazer. Deixa eu crescer mais. Porque eu não sei qual que é a intenção dela, só Deus conhece. Eu bem enraizado, ninguém derruba depois, só se Deus quiser. Então, eu estou trazendo essa simbologia para você não esquecer. É que nem uma academia. Tem a hora certa de mostrar. Senão você passa vergonha, ou alguém, ó, põe os olhos gordos. Ué, estou falando alguma coisa errada? Deixa Deus primeiro trabalhar em você, depois você mostra o que Ele fez. Primeiro se prepara, depois expõe os teus frutos para que eles sejam vistos para a glória de Deus. Olha que bom. Primeiro Ele trabalha em você, depois você expõe os frutos para que todos vejam para a glória de Deus. E eu lembrei que quando eu estava preparando essa palavra, não foi de você não, foi de Lucas capítulo 1, versículo 80. O pastor está cheio de gracinha hoje, né? A Bíblia dizia o seguinte, olha que interessante como isso é real, Samuel. Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Esta palavra está falando de um tal de João Batista, que cresceu para baixo, cresceu no secreto, ficou robusto e só se manifestou para Israel no momento certo. Declare comigo: Espírito Santo, me dá paciência para eu apenas mostrar o que o Senhor está fazendo no momento certo. Gente, isso é muito sério. Eu não acredito em molho gordo, nada disso, mas pega, dependendo da pessoa. Pega se tiver na brecha, não pega? Hã? Pega, na brecha pega. Se é na brecha pega. O que é brecha, pastor? Né? Deve ter alguém perguntando. Brecha é aquela coisinha que você faz que você dá lugar pro bichão. Entendeu? Então, não fala demais. Não fale demais. Aprenda a se preparar no silêncio. Esses dias eu estava vendo no Instagram um projeto, fique 21 dias fora do Instagram e cresça não sei quantos anos na sua vida. Eu não fiz, mas deve ser verdade mesmo, porque a pessoa começa a crescer no silêncio, começa a se preparar, começa a ler, começa a estudar, começa a dar valor àquilo que realmente faz crescer. Ela é um tal de na caverna, vai para a caverna, o cara vai para a caverna, ele cresce mesmo. Não é para você comprar o curso não, que eu não comprei, eu só vi passar lá nas patrocinadas, tá? Mas eu estou dando um exemplo do que as pessoas fazem aí fora. A postura que o mundo está adotando. Estão crescendo para baixo para depois se valorizarem. Só que aqui você cresce para baixo e mostra os frutos para a glória de Deus. Você está gostando? Então se prepare, se encha da glória de Deus. E aí você sobe e libera a presença aonde você estiver. Em terceiro lugar, já terceiro e quarto acabou. Perceba que as raízes crescem aos poucos. Declare: aos poucos.
tudo que Deus vai fazer na sua vida, seja restaurar raízes trincadas, eliminar raízes antigas ou semear novas raízes, vai ser devagar. Então, por que eu estou falando isso hoje? Para você não ter pressa. Nossa, hoje estava tão apressado para chegar na igreja. Não tenha pressa. Você chegou. Você chegou já para a troca, para a reconstrução, para a restauração. Esse é um tópico que eu poderia falar sobre a ansiedade. Deixe a ansiedade de lado e permita que novas raízes cresçam devagar. Declara aí comigo: eu não vou ter pressa. E sei que está dizendo. Então não tenha pressa. Mas pastor, é para ontem. Pois é. Aí você vai ter que ativar o modo fé. Pastor, você não sabe a urgência. Mas não é Ele que diz que tem o tempo certo para todas as coisas nas nossas vidas? Não é Ele que diz que para a gente não se preocupar com nada? Então, meu irmão, eu estou tendo que aprender isso todo dia. Fala, Senhor, o Senhor que disse, né? Não foi? Está na tua palavra. Então vamos viver um dia de cada vez. Que nessa noite o Senhor acalme o seu coração. E que enquanto Ele faz esse processo de crescimento que ninguém está vendo, você não sofra de ansiedade em nome de Jesus. Amém? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. O agricultor aguarda pacientemente que a terra produza a preciosa colheita. E às vezes a gente quer colher de quando? Para amanhã. Se possível hoje à noite já. Se possível já no final do culto. Não é? Esse versículo é verdade, é para os dias de hoje. O agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita com a espera e paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam vocês também pacientes e fortaleçam o coração. Está em Tiago, dizendo no final, pois a vinda do Senhor está próxima. Declare comigo, seja paciente, fortalece o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Agora aplaude a Jesus, amém? Então vou resumir para ir para o último. Cresça devagar, com paciência, mas porém, todavia, contudo, não pare de crescer. Amém? Porque você pode entender que crescer devagar é não crescer. Eu não falei para você não crescer. Falei para você deixar Deus trabalhar devagar em você. Mas continue crescendo. Um pouquinho todo dia, não é? Quem sabe você ainda não termina a Bíblia inteira esse ano. Em quarto lugar, e para terminar, veja que as raízes se entrelaçam. Essas raízes, elas me lembram muito essa cena que eu vi lá em São Paulo, essa árvore, essas raízes enormes, elas estavam todas entrelaçadas. Queridos, para curar algumas raízes, também nós precisamos aprender o segredo do perdão. Às vezes nós não nos perdoamos, perdoamos até o próximo, mas não nos perdoamos. Raízes entrelaçadas representam unidade. Representam, porque quando há perdão, há vínculo. Amém? Quando há perdão, há vínculo restaurado. E quantas pessoas hoje, por falta de liberarem perdão para si ou para o próximo, elas não estão entrelaçadas,
elas estão amarradas. Tem uma diferença de estar entrelaçado entre irmãos e em Cristo e estar amarrado e não conseguir avançar. Então, de repente, você não consegue se perdoar, ou não consegue liberar um perdão para o próximo. Você não está entrelaçado como raízes fortes, você está amarrado. E que hoje você entenda que o mesmo Deus que te perdoa, Ele sugere a você que você libere perdão também. Muitas enfermidades, muitas raízes secam e desaparecem, até profundas, quando o perdão é liberado dos nossos corações. E aí, em vez de ela te deixar amarrado, ela te entrelaça novamente com aqueles que você deveria ter vínculo. Raízes entrelaçadas também falam da nossa intimidade com Deus. Nossa intimidade é vertical e nossa intimidade é horizontal. Horizontal com os irmãos e vertical com Deus. Nós precisamos ter raízes entrelaçadas e não raízes amarradas. Se você tem um problema com alguém, resolva. Se você está insatisfeito com Deus, converse com Ele em oração, mas libere as tuas raízes, para que você seja alguém entrelaçado nos propósitos divinos, com as pessoas certas, no lugar em que Ele te plantou. Não existe um lugar correto, porque você já é o templo e a habitação do Espírito Santo de Deus, mas existe o local onde você vai dar mais frutos, talvez, do que em outro. Por isso que nós buscamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sem misticismo, Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas procure estar entrelaçado exatamente aonde Ele deseja te plantar. No caso do Salmo número 1, Ele gostaria de plantar o salmista junto a ribeiros de água, porque Ele sabia que no devido tempo Ele daria frutos, e as suas folhagens não murchariam. Então existem pessoas aqui, talvez muitos de nós, que precisamos liberar esse perdão, que precisamos confessar, que precisamos conversar, para desatar o nosso coração. E aí sim, quando você desamarra, você dá liberdade para Deus entrelaçar. Jesus se entrelaçou com 12 homens. Paulo se entrelaçou com Timóteo. Homens de Deus se uniram entre si, porque você já ouviu aquela música? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo ou não? Você precisa das pessoas ou não? Você precisa desde o momento que nasce até para ser enterrado, porque você vai precisar de pelo menos uns 4, 6 para te colocar ali para baixo da terra. Abençoe e honre e esteja próximo, entrelaçado às pessoas que Deus colocou do teu lado. E perdoe aquelas que um dia feriram as tuas raízes. Pegou a palavra ou não? Porque sozinho eu não vou a lugar nenhum. Então faz aí um check-up. O que está guardado no seu coração? O que precisa de perdão? Às vezes você precisa perdoar o próprio Deus. Ó, Deus, você me prometeu um negócio aí, não está fazendo não. Estou indignado. Precisa perdoar um irmão, precisa perdoar alguém da família, precisa perdoar a si mesmo. Então que nessa noite haja esse perdão, essa cura, que Deus nos desamarre e nos entrelace como igreja, como corpo, como Ele diz, numa só carne, numa só fé, num só batismo, num só Espírito. É hora de você se entrelaçar novamente, aquilo que Deus tem para a tua história. E eu vou terminando aqui. Quem são os teus elos? Com quem você está entrelaçado?
É com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? São com pessoas que estão te levando para cima? São com pessoas que, quando um dia você mostrar suas raízes e os seus frutos, elas vão falar: cara, estou feliz por você. Quem são os teus elos? Não deixe o inimigo trocar aquilo que você tem por bajulações da internet. Não se apresse. Espere o tempo certo. As raízes vão se aprofundar, os frutos vão aparecer e a glória de Deus vai se manifestar. A Bíblia diz sobre estarmos entrelaçados. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalhador, do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Porque se ele estiver só, quem o levantará? Então, quando nós estamos juntos, com o coração limpo, nós estamos prontos para crescer, não só para baixo, mas para cima também. Essa igreja é uma igreja que está crescendo agora para baixo. Ela está criando os alicerces, os fundamentos, para que depois Deus possa derramar algo glorioso através de nós, sobre nós e por todos aqueles que desejarem. Mas uma igreja não pode crescer doente. Aliás, não é nem uma igreja, você não pode crescer doente. Então, declare comigo: então, não tenha pressa e fique quieto. E eu vou terminar com Mateus 7:25. Olha o que é uma igreja, olha o que é uma pessoa, olha o que é uma empresa, olha o que é uma estrutura, olha o que é um alguém bem alicerçado. Antes da gente adorar, eu quero que você guarde esse versículo, porque você vai ter raízes fortes. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Pode tocar, você está com raiz boa já. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, meu Deus, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, Samuel, porque tinha seus alicerces na rocha. Você não vai cair, você vai ter suas raízes na rocha, e a nossa rocha é Jesus, e nós vamos adorá-lo nessa noite, e Ele vai nos visitar. Por isso agora fique descansado e deixe o Espírito Santo trabalhar. Amém? Olha que lindo aqui, ó. Vamos plantar, mas antes vamos ser curados.